Na investigação que nós estamos fazendo aqui na CPMI e na Polícia Federal e também no Ministério Público Federal e no Supremo Tribunal Federal, e aí eu faço referência, por exemplo, às ações aqui da CPMI, as investigações em andamento sobre a tomada de poder pelo povo, que era o ato do dia 8 de janeiro, comprovam, na verdade, que o ato ele foi chamado com antecedência. Ele foi tanto chamado com antecedência que, por exemplo, nós ouvindo aqui anteontem, na semana passada, o Wellington, a gente fez uma exposição que ele já fazia o anúncio da invasão de prédios públicos em 2021, deputada Jandira Fegali. Em 2021 ele já fazia um chamamento para a invasão, a saída dos 3 poderes aqui em Brasília. E de lá isso foi caminhando com algumas tentativas. Tivemos, por exemplo, o ato do dia 7 de setembro de 2021, tivemos o 7 de setembro de 2022, nós tivemos, por exemplo, na sequência outros atos, ou seja, houve planejamento sim, porque houve uma ação orquestrada e feita a médio e longo prazo. Um outro ponto, houve arrecadação de dinheiro. Nos 69 dias de acampamento, tinha gerador de energia elétrica, tinha, por exemplo, inclusive atividades de lazer. O volume de carros que vieram para cá foi um volume significativo, inclusive uma empresa que fechou um empréstimo junto ao BNDES de mais de 100 milhões de reais, designou parte dos seus veículos para dar amparo aqui nesse acampamento. Houve o financiamento dos transportes dos manifestantes para virem para cá, para o acampamento. Outro ponto também que houve, quando a gente fala de planejamento e de liderança, houve incitação explícita por militares, civis e autoridades em grupo de WhatsApp. Quem diz isso não sou eu, quem diz isso é o relatório da Polícia Federal, que aponta troca de mensagens. Eu acabei de citar do Mauro Cid, do Lawande, do Ailton e de tantos outros, mas que faziam claramente troca de mensagens. Culminaram com a tragédia do dia 8 de janeiro, mas também os fatos do dia 12 de dezembro e do dia 24 de dezembro, eles têm uma relação implícita, eles têm uma relação clara. Inclusive o delegado daqui de Brasília, que esteve já nesta comissão, ele já apontou para isso, que há uma relação clara entre o ato do dia 12 de dezembro e o ato do dia 24 de dezembro. Que o senhor disse que o senhor só soube do 12 de dezembro pela televisão, nós vamos já chegar no 12 de dezembro. Mas eu queria ainda, só para fechar a parte aqui da ABIN, general, houve um relatório da ABIN, que foi no período pós-eleitoral, apontavam a organização de movimentos de negação do resultado das eleições. O relatório da ABIN, general, ele falava de supremacismo branco, ele falava de neonazismo com vetores mais prováveis de ameaças extremistas para a posse presidencial. Ou seja, no relatório da ABIN, há, de uma forma muito clara, veja só o que diz aqui o relatório. Eu vou ler aqui alguns pontos. Aqui. Vou ler aqui alguns pontos desse relatório. A principal fonte de ameaça extremista à posse presidencial são movimentos que deslegitimam o Estado e também garantem uma supremacia branca e neonazista. Alguns grupos que disseminam narrativas supremacistas e neonazistas aumentaram seu perfil de atuação e presença digital após a divulgação dos resultados do segundo turno em 30 de outubro de 2022. O aumento da interação e a visibilidade dos grupos imediatamente após o segundo turno indica disposição para ações de proselitismo mais amplas e interesse em interagir com extremistas de perfil ideológico diverso. Alguns grupos neonazistas demonstram interesse em associar narrativas supremacistas a movimentos de contestação dos resultados eleitorais e adotam discursos que dialogam com pautas de outros movimentos para recrutar novos adeptos e promover ações violentas contra autoridades, instituições e agrupamentos antagônicos.
E aqui ela é um relatório da ABIN, do órgão que o senhor, na verdade, era o responsável de uma forma, não é? Por conta deles estarem subordinados ao GSI. Aí eles citam mais na frente, principalmente no Telegram e no Twitter, identificou-se volume considerável de ameaças contra os membros do Poder Judiciário e contra o presidente da República eleito. A partir da análise dos perfis que as realizaram e até o presente momento, avalia-se como baixa a credibilidade da maior parte das ameaças, mas tem um aumento de frustração também em razão do não atendimento aos seus pleitos, indivíduos engajados em narrativas que deslegitimam o Estado e também o processo eleitoral. E aí eles vão, na verdade, colocando claramente uma tentativa desvairada, uma tentativa agressiva desses movimentos que falam da supremacia branca. O senhor em nenhum momento ouviu falar disso? Não. O governo de transição sabia. General, com o devido respeito ao senhor, o senhor não pode subestimar a capacidade de todos esses membros aqui de raciocinar. Nós estamos aqui com o relatório da ABIN. Nós estamos com o relatório da ABIN, um órgão de investigação, órgão de inteligência, ou melhor dizendo, que estava sob o seu guarda-chuva. Apresenta um relatório dessa magnitude, já disse, não sabia. Mas nós temos, na verdade, várias quebras que nós poderemos claramente chegar a esses fatos, né? Vamos aqui na sequência. A senhora me dá um minuto? Claro. A citação que a senhora está fazendo desses documentos, a senhora está citando documentos que circulam habitualmente na ABIN. A ABIN é exatamente um órgão que levanta possibilidades. Esse tipo de atividade que a senhora está citando aí existe em todos os países do planeta Terra. Então, se a gente for ler esses documentos e se influenciar... Mas, pelo amor de Deus, general, nós estamos falando do maior órgão de inteligência do Brasil. O senhor está minimizando a importância de um órgão dessa natureza. Eu não estou minimizando. Se eu tenho, na verdade, um relatório que traz informações graves dessa natureza, como é que eu não vou considerar, general? Eu não estou minimizando. Eu estou dizendo o seguinte, um relatório desse tipo acontece várias vezes, muitas vezes no ano, e a gente não pode se deixar levar a prova é que a posse transcorreu sem nenhum incidente. A posse foi perfeita. Então, o relatório estava criando uma pior hipótese. Isso é normal. Em guerra, se trabalha com a pior hipótese. Veja, não aconteceu no dia 1º de janeiro, é verdade, com uma verdadeira força-tarefa do governo de transição, mas aconteceu dia 12 de dezembro. Eles tentaram invadir a sede da Polícia Federal. Aconteceu no dia 24 de dezembro, onde teve uma tentativa de uma explosão de um carro-bomba no aeroporto de Brasília. Agora, minimizar e dizer que eu não considero um relatório dessa natureza, porque circulava com frequência, e dizer que a ABIN não tem razão de ser, não tem razão de existir. Essa conclusão, Essa conclusão eu estou tendo em cima da sua fala. Não porque tem... o senhor diz que não pode considerar um trânsito de relatórios da ABIN. Eu não estou falando de matérias, com todo respeito à imprensa brasileira. Eu não é para ser difundido, nem para ser anunciado. Não é para ser. São documentos secretos, não tem que anunciar. Mas tem que agir. Tem que agir, tem que informar. Aconteceu alguma coisa dia 12 de dezembro, dia 12 de janeiro, dia 12 de dezembro, dia 12 de dezembro, general, houve uma tentativa de invasão à Polícia Federal e os relatórios da ABIN apontavam que a ABIN tinha conhecimento, nada foi feito. Os relatórios da ABIN apontam claramente que havia ações extremistas e no aeroporto de Brasília se tentou explodir um carro-bomba com 60 mil litros de combustível. Vem dizer que não havia uma responsabilidade. Ô, presidente, é para a relatora ficar fazendo discurso ou para deixar o depoente falar? Senhores deputados e senadores, eu reitero mais uma vez que a senadora está com a palavra
E não sou eu aqui que vou ser censor, a não ser que haja alguma palavra de ofensa a quem quer que seja. Não serei aqui censor da fala de ninguém. Quando cada um falar, determina a forma como usará da palavra. Continue. Não, eu sou relator. Só garanto o direito. Desespero, presidente, total. Deixa advogado de defesa, advogado de defesa. Senhores deputados, senhores senadores, o tempo que nesse momento é da relatora. Como na hora que os senhores estão falando, o tempo é dos senhores. Então, usem como o desejarem. Da mesma forma que o depoente usou o tempo que ele teve, da forma que ele o desejou. Essa é a regra. Essa é a regra, por favor. General, então só para fechar, os relatórios então vinham, vocês guardavam, vocês não faziam, não tornavam, não tomavam nenhum tipo de encaminhamento. Nós isso tivemos a senhora no dia acrescentou por sua conta. Não, o senhor me disse que não aí que eram guardados e que ninguém lia. Servia então para quê? A senhora acrescentou. Servia para quê os relatórios? Os relatórios, normalmente, os relatórios da ABIN são relatórios de possibilidades. As possibilidades podem se concretizar ou não. Dia 24 não se concretizou? Dia 24 não teve nada a ver com a ABIN. Foi uma atividade isolada. Pelo amor de Deus, coronel, a senhora general. acha que foi a ABIN que botou a bomba? Não, não foi a ABIN que colocou a bomba, mas a ABIN, como órgão de inteligência, deveria alertar os órgãos que tratam com a segurança pública para fazer a sua ação operacional. Como, da mesma forma, deveria ocorrer em relação ao 12 de dezembro. Ou seja, cada um tem a sua função, cada um tem a sua prerrogativa. Na sequência, general, no dia 18 de junho de 2022, o ex-presidente, ele se reuniu com embaixadores. Aliás, foi esta reunião que evidenciou o resultado que nós temos hoje, hoje ele é um ex-presidente inelegível, porque nesta reunião ele teria, na verdade, feito uma abordagem acerca das urnas eletrônicas, teria atacado as urnas eletrônicas e teria feito de forma muito clara e explícita colocada a vulnerabilidade, o que evidenciou-se lá na frente, de fato, o tornou, na verdade, inelegível. Pairam as informações na imprensa, e aí eu quero que o senhor me confirme, de que o senhor teria, na verdade, participado, planejado e organizado, participado da organização, de fato, dessa reunião do dia 12 de junho de 2022. O senhor teve alguma participação? Não. Vou falar agora acerca da transição. Na sua fala inicial, o senhor fez referência ao processo de transição e colocou, inclusive, de que teria ocorrido ali, na verdade, uma transição. Diferente do senhor, general, o G. Dias, que já veio aqui nesta comissão, ele trocou, na troca de cargos estratégicos, ele trocou uma baixa quantidade de pessoas, né? A quantidade que o senhor trocou quando o senhor assumiu o GSI, ela foi quase que... só para você ter uma ideia, o G. Dias, ele mudou apenas 12 pessoas, né? O senhor, na verdade, fez uma mudança de 56 pessoas. Eu digo isso nos primeiros 8 dias... nos primeiros 8 dias de governo, né? Eu fiz uma comparação, fazendo um recorte de fato desse dia. Eu achei uma quantidade dele de fato muito baixa. O senhor considera normal? Porque ele foi a pessoa que, muito embora todos tenham uma baixa troca de efetivo, mas no caso específico dele foi de fato uma troca muito baixa. O senhor achou normal? O senhor acha normal ele fazer uma substituição de apenas 12 pessoas nos primeiros dias de governo? Acho normal, sim, que os servidores do GSI são excepcionais. Ele fez muito bem de mexer pouco no GSI. Fez muito bem, né? E o senhor chegou a solicitar a permanência de alguém? De maneira nenhuma. Ele solicitou a permanência do secretário executivo, o general Penteado, e do general Feitosa, que era o homem de execução. Foi muito boa a permanência dos dois, são 2 oficiais excepcionais e que ajudaram muito o GSI no tempo que passaram lá. Agora, então, general, o senhor sabe o que é que o Penteado falou para o G. Dias, no dia 8 de janeiro, né? Quando o G. Dias estava em casa, saindo, depois de receber algumas informações, inclusive da Cíntia e de outros mais, ele, inclusive do ajudante que esteve aqui conosco,
que inclusive conversou também conosco do GSI, ele recebeu da parte dele, da ABIN, que era o coordenador, né, da transição, de que realmente não tinha nada, estava tudo sob tranquilo, estava tudo na mais absoluta paz. Isso foi o que o Penteado falou para ele. A pessoa que o senhor está dizendo que é da mais alta competência. Disse, olha, não tem nada aqui, está tudo tranquilo, você pode ficar em casa. Aí por isso ele não veio. Depois ele recebeu... o Saulo, que me falhou aqui o nome, o Saulo Moura foi que depois, mais tarde, já por volta de 12h, 1h, informou o G. Dias, não, a situação está séria, você tem que vir para cá correndo. Mas o Penteado, que é o que o senhor diz, ele minimizou. Ele disse, não, tá tudo tranquilo, não vem não. O Feitosa, que tinha uma responsabilidade muito grande, que era sob o risco da gravidade do 8 de janeiro, tem verde, tem amarelo, tem o vermelho. Tem o verde, amarelo, laranja e o vermelho. Nesses aqui, ele disse que estava no laranja. Ou seja, esse foi o risco que ele disse, o Penteado, o Feitosa, o outro que o senhor disse também, que era muito qualificado. Ou seja, os dois, um diz que não precisava vir porque estava tudo sob tranquilo, o outro diz, olha, na escala de risco está no laranja, o povo quebrando aqui, arrebentando com tudo aqui no Congresso Nacional. O senhor tem conhecimento disso, né? Assisti pela televisão. A partir do dia 31 de dezembro, à meia-noite, eu deixei de ser... Não entendi. Certo. Então eu... Não, eu digo, o senhor teve conhecimento da fala dos dois, do Penteado e do Feitosa? Entre os dois? Não, do que os dois falaram para o G. Dias, o senhor teve conhecimento? Não, acho que não. Eu estava em casa, não era mais nada. Tá, nesses primeiros 8 dias que o senhor teve, que o senhor saiu do GSI, o senhor chegou a trocar ligação ou conversar com o Penteado ou com o Feitosa? Não falei com mais ninguém, não nem do GSI, contato. Nem da Presidência da República. General, eu tive acesso, eu quero até trazer aqui esse relatório, Tá bom. em uma sindicância do GSI quanto à atuação do Batalhão da Guarda Presidencial na invasão do Palácio do Planalto, o tenente E para quem nos acompanha na rádio, a gente volta já com depoimento, com mais depoimento aí do general Augusto Heleno na CPMI do 8 de janeiro. Precária do Estado do GSI, em caso de acionamento, de um possível acionamento de um plano escudo. O senhor teve conhecimento desse relatório que foi feito pelo Rosti? O senhor teve conhecimento desse relatório? Qual é a data desse relatório? A data em janeiro de 2022. Sim. O senhor teve conhecimento? Tem que ter tido. Não, mas o senhor não tem certeza que teve, o senhor acha que teve? Eu já expliquei, senhora, a quantidade de missões do GSI, é impossível eu saber e me lembrar agora todos os papéis que passaram por mim. Tá, agora veja... Passei 4 anos no GSI e não tive nenhum incidente. Do dia 8 de janeiro. Perfeito. Está aqui o relatório que ela me traz. Na verdade, no documento, veja só o que diz o documento do dia 18 de janeiro de 2022. Ele vem, na verdade, colocando uma série de itens que estavam precários e que, na verdade, deveriam ser tomadas algumas atitudes, porque em caso de acionamento do plano escudo, não teria, de fato, qualquer tipo de eficiência, né? Por exemplo, ele fala de máscara contra gases. Os filtros, ele diz que são filtros vencidos, está lá no relatório. No mesmo relatório, quando ele fala de câmera digital, que são os radiooperadores, ele diz que não há radiooperador. Nesse mesmo relatório, ele fala, por exemplo, de algumas algemas, por exemplo, que poderiam ser usadas. Diz que também não há algemas. Nesse mesmo relatório de janeiro, por isso que eu quero saber se esse relatório chegou ao senhor, essa informação é importante. Fala, por exemplo, de máscara de gás e filtros. Os filtros estão fora da validade. Os filtros estavam fora da validade já. Numa outra parte, ele fala de armamento, diz também que não há armamento suficiente, diz não há. Quando ele fala da quantidade de munição, a munição disponível para o emprego é insuficiente. Aí quando ele fala, por exemplo, da tropa,
A tropa tem que desembarcar no estacionamento que fica atrás do palácio. Para chegar ao palácio, os militares têm que atravessar a Avenida N2, carregando todo o material, armamento e munição. Esse fato, além de causar perda de tempo, desgasta a tropa de forma desnecessária, expõe os militares a risco de incidente e expõe a imagem a imagem da força, né? Então ele fala aqui que também não havia sistema de acionamento. Olha um outro ponto que ele coloca, o gradil, inclusive lembrem, o gradil foi utilizado para quase matar a Marcela, porque jogaram o gradil na cabeça dela e o capacete dela balístico foi destruído. Um capacete, deputado Chico, que tinha possibilidade de resistir a uma arma de grosso calibre. Então, veja só, o gradil deveria ser fixo, ele colocou, o gradil não é fixo ao solo, o que pode fazer com que ele seja derrubado ou utilizado como arma contra a tropa. O que ele está dizendo em janeiro de 2022, um ano antes, é o que aconteceu exatamente no dia. Ele diz aqui, ó, o gradil não é fixo ao solo, o que pode fazer com que ele seja derrubado ou utilizado como arma contra a tropa. Foi utilizado contra a Marcela. Então, aí ele vai, falta de proteção balística. Os militares da Força de Choque não possuem nenhum equipamento que proporcione proteção balística. Ele estava se referindo aqui aos militares em sendo acionado ao plano escudo. O senhor não teve conhecimento desse relatório, general? Eu não me recordo. Só quero dizer à senhora que isso aí é um documento que acontece muito nas Forças Armadas. Isso é o famoso choro de comandante. Comandante sempre quer dinheiro, quer material, quer melhores meios para atuar. Bom, para quem nos acompanha na rádio, nós estamos ao vivo, diretamente de Brasília, acompanhando o depoimento do general Augusto Heleno na CPMI do 8 de janeiro. Não seja do meu conhecimento genérico, mas do relatório. General, a sua colocação, ela é muito séria, beira a irresponsabilidade. Veja, o que está nesse relatório é o que aconteceu no dia 8. Este relatório de janeiro de 2022 estava prevendo o que ocorreria no dia 8 de janeiro. Quando ele diz que os gradis deveriam ter uma fixação em solo, porque poderia ser usado para matar alguém, foi o que aconteceu. O senhor vem dizer que isso aqui é choro de militar, general. Com todo respeito ao senhor, mas é o que eu estou dizendo, beira a sua irresponsabilidade. O senhor, na verdade, recebeu os relatórios da mesma forma como ocorreu quando se trouxe, por exemplo, informações fundamentalistas extremistas. O senhor, mais uma vez, minimiza. Esse é um fato. O acampamento, o senhor disse aqui, num primeiro momento, que o senhor, na verdade, nunca esteve no acampamento, é isso? Nunca estive. Nunca esteve no acampamento. E que o acampamento era ordeiro. Não, isso chegou para mim, que o acampamento era ordeiro, pacífico. Hoje o senhor continua pensando da mesma forma? Sobre o acampamento, sim. O senhor pode responder? Não, eu não estou aqui para achar nada, eu estou aqui para responder aos fatos. Tá bom, então o senhor disse que era ordeiro. Agora vamos lá. Se era ordeiro e se era pacífico, gente, as investigações são claras. Os dados, na verdade, que chegam a esta comissão, fruto de quebra de sigilos, de cruzamento de dados, apontam que foi do acampamento aqui do quartel-general, de frente ao quartel-general, que surgiu a ideia da invasão ao aeroporto de Brasília no dia 5 de dezembro. Jandira. Foi de lá que surgiu a manifestação na frente do Hotel Meliá. O Wellington estava, inclusive, nos dois. Senadora Soraya. Senadora Soraya, foi deste acampamento que partiram os vândalos que destruíram o prédio da Polícia Federal em 12 de dezembro. Foi exatamente de lá, desse acampamento, que criminosos montaram uma bomba para explodir o caminhão-tanque com 60 mil litros de combustíveis nos arredores do aeroporto de Brasília. Foi desse acampamento que seria ordeiro e com manifestação pacífica. Foi de lá que os ônibus de vândalos saíram de várias partes e chegaram até lá e se concentraram até lá,
para, na véspera do dia 8 de janeiro, porque do dia 6 ao dia 7 aumentou de forma significativa, dia 6 havia 300 manifestantes, no dia 7 já chegava a 5.000 manifestantes, foi de lá que veio todos esses manifestantes para quebrar a Praça dos Três Poderes aqui em Brasília. Ou seja, não dá para se dizer que o acampamento é um lugar ordeiro com manifestação pacífica. Os fatos estão diante de nós. Até dizer isso, lá atrás até se compreende, há 2, 3, 4, ou lá no mês de fevereiro, quando as investigações não estavam no nível de aprofundamento. Hoje, que a população inteira, na verdade, já sabe, no mínimo, por coerência, era dizer que realmente é um cenário que não tinha nada de pacífico, não é? Não tinha, de fato, nada de ordeiro. Veja, lá em 2 meses, foram 73 crimes. 73 crimes registrados. Lá, inclusive, teve prisão. Lá, inclusive, teve várias outras ações, né? Eu sei que eu tenho vários outros colegas aí que ainda deverão perguntar, então vou aqui finalizar. O meu questionamento é aliviados, né? Mas, na verdade, vocês não estão aliviados, vocês estão desesperados. Essa é a grande realidade. Eu quero finalizar perguntando ao senhor acerca do relatório de visitantes, na verdade, que o senhor recebia no seu gabinete. O senhor disse que o GSI, é minha última pergunta, presidente, que o GSI era um local apolítico, que o GSI era um local técnico, né? Mas, na verdade, esse local técnico que o senhor ressalta aqui, eu fiz a relação da lista de visitantes. E veja só, quem estava e quem visitou esteve com o senhor lá, precisamente no mês de novembro e no mês de dezembro, né? Nessa lista de visitas, apontam pessoas, inclusive, que foram presas agora no 8 de janeiro, passando por pessoas que foram ligadas ao setor da saúde, pequenos empresários, né? E setor de serviços, advogados, enfim, vários outros. Veja só, lá passaram o influenciador Romário Garcia, frequentador do acampamento no QG, que ele, inclusive, acabou sendo preso por envolvimento no 8 de janeiro. Lá também mostra que Garcia teria sido acompanhado da senhora Thaís de Sá, empresária, que também era influenciadora e youtuber, e inclusive nas suas próprias redes eles também participavam do 8 de janeiro, o Romário Garcia, a Thaís de Sá, né? Lá também passaram os parlamentares que mais incentivavam essas manifestações, né? Por exemplo, o Carlos Jordi, o Tassimar de Holanda, são parlamentares que estavam com uma relativa frequência e chegaram, inclusive, a gravar vídeos, na verdade, dentro lá do GSI. A minha pergunta para o senhor, para fechar: por que o GSI recebia, na verdade, esse perfil? Por que o GSI recebia essas pessoas com uma postura clara, na verdade, voltada para atos de manifestações, para atos, na verdade, contra o processo democrático brasileiro? Recebia por uma questão de urbanidade, porque nós éramos um gabinete dentro do Palácio do Planalto, e era uma questão de educação, receber quem quiser comparecer. Agora, eles eram os acampamentos, eles compartilhavam com o senhor o que estava acontecendo nos acampamentos? Eu nunca fui ao acampamento, não compartilhava nada do acampamento. Eles não iam lá para compartilhar comigo posições políticas, nada disso. Eles iam lá para tirar foto, para fazer vídeos sobre ataques à democracia brasileira. Muito obrigada. Isso a senhora está dizendo. Os vídeos estão aqui. Eu não vou passar porque não tem mais tempo. A senhora está dizendo, pô. Eu quero só fechar, na sua opinião, as eleições brasileiras agora em 2022 foram fraudadas? Já tem o resultado das eleições, já tem um novo presidente da República. Pô, não posso dizer que foram fraudados, foram examinados. O senhor mudou de ideia, né? Muito obrigada, presidente. Ela fala as coisas que ela acha que tá na minha cabeça. Porra, é pra ficar puto, né? Puta que... Presidente, por favor, respeito à relatora, ao presidente. Próximo... Está demais. Peraí. É muito respeito com a... Passa a palavra ao próximo orador inscrito, que é o autor do requerimento, senador Isalci Lucas. Quero dizer que nós temos aqui hoje uma
a maior relação de oradores. Tem aqui 45 inscritos. Então eu peço que a gente respeite a palavra de cada um para que possamos dar prosseguimento a esse trabalho. Com a palavra o senador Isalci Lucas. General Heleno, primeiro eu quero manifestar aqui meu respeito e admiração pelo trabalho de Vossa Excelência. Presidente, eu ia perguntar, acho que não é necessário, se o general Heleno recebeu alguma colinha de perguntas e respostas. Pelo andamento da sessão, é claro, é nítido que não aconteceu da mesma forma que aconteceu com G. Dias. G. Dias recebeu realmente o diálogo, as perguntas e as respostas via e-mail, tem lá o anexo encaminhado. Agora, eu fico assim, vendo a incoerência das perguntas. Eu vi aqui a relatora falando sobre o Saulo, que avisou ao meio-dia ao general Feitosa e o Penteado, e que disse que não tinha nada. Ora, o Saulo disse aqui claramente, está nos alertas, às 8 horas da manhã do domingo, não vou nem falar de sexta não, 8 horas da manhã, no telefone lá, o Saulo disse, olha, vai acontecer isso, vão invadir, não sei o quê. O G. Dias disse assim, está lá na quebra de sigilo, vamos ter problema. Então, 8 horas da manhã, não foi ao meio-dia. Essas coisas parece que são esquecidas. Mas o que eu vou aproveitar aqui é para tentar desvendar como é que funciona o GSI. Então, eu pediria a você esclarecer um pouco, né, na gestão de você, como era o procedimento com relação a isso. Por exemplo, é razoável, não vou nem dizer que era o G. Dias, não, qualquer ministro receber 11 alertas da ABIN em seu telefone e não os compartilhar com as áreas responsáveis de segurança do Palácio do Planalto. Os alertas diziam assim, está ali na quebra de sigilo, né? Olha, está chegando vários ônibus, as pessoas estão dizendo aqui que são quase 300 ônibus, quase 3.000 pessoas estão dizendo aqui, ó, vão invadir os prédios, vão, né, fazer isso, fazer aquilo. E o comandante, ministro do GSI, Tom, recebe essa informação. É natural ele simplesmente não fazer nada e deixar a coisa acontecer? Pergunta a vós, se Vossa Senhoria recebesse essa mensagem, esses alertas, 11, o que Vossa Senhoria, como ministro, faria? Eu tive, durante... Acho que tá ouvindo? Sim. Eu tive durante o meu mandato 2 diretores da ABIN da melhor qualidade. Bom, ânimos exaltados, como estamos acompanhando ao vivo de Brasília. General Augusto Heleno aí dando várias... Aqui o nosso elenco estava falando que o general estava muito calmo, mas nos últimos minutos não estava tão calmo assim. A gente vai seguir acompanhando até o fim do Morning Show esse depoimento aí do general Augusto Heleno na CPMI do 8 de janeiro. Agora,